Abra a palavra do Senhor comigo em 1 Reis, capítulo de número 12. Quantos têm sido abençoados por essa conferência desde ontem? Amém ou não? Você está cansado? Não. Quem aguenta ir mais profundo, diga amém. Amém. A partir do verso 25 do capítulo de número 12, a palavra do Senhor diz que Jeroboão edificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e edificou Peniel. Eu vou pedir o mínimo de movimento. Quem tiver que sair, saia. E quem ficar, fique no seu lugar, para que nós possamos perceber o que o Espírito tem nos falado desde o começo da sessão de hoje pela manhã. Esse é um momento de entrega, não é um momento de entretenimento, é um momento de sacrifício, de jejum, e estamos entrando nos 10 últimos dias da nossa jornada de jejum e oração, e eu creio que Deus tem resposta para a sua vida, amém? E Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão? E depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito, e mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. E Jeroboão construiu santuários locais e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante, diga semelhante. Não, diga mais forte, diga semelhante. Semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu ali sacerdotes nos santuários locais que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. E assim ele instituiu a festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. Primeiro verso do capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários locais, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. E este é o sinal que o Senhor declarou:
o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu a mensagem que o homem de Deus proclamava contra o altar em Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. No entanto, o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, de modo que não conseguia contraí-lo. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao que era. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, também quero dar-lhe um presente. E o homem de Deus, porém, respondeu ao rei: mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, e nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde ele tinha ido a Betel. Nós temos vivido dias em que temos ouvido quase que diariamente a palavra em inglês fake. Essa palavra significa aquele que dissimula suas reais intenções, ou se mostra de uma maneira que não é, porque é mentiroso. Nós ouvimos falar sobre fake news, e nós entendemos que fake news é uma informação não verídica, que se assemelha com a realidade, mas apesar da semelhança, não significa que foi exatamente como tem sido dito. Você vai no aniversário e no casamento e você olha para o bolo e diz: esse bolo deve estar uma delícia. E não existe nada mais odioso sobre a face da terra, pelo menos para mim, do que você se deparar com um bolo e saber que aquele bolo que parece tão apetitoso é um bolo fake. Eu não sei se você já apresentou no aniversário de alguém ou em alguma celebração um bolo desse tipo, mas eu quero dizer que você está compactuando com mentira, e as confeiteiras vão orar contra mim essa tarde. O problema é que enquanto o tempo passa, e à medida que o tempo passa, sem perceber, nós vamos nos acostumando a viver com aquilo que parece ser de verdade, mas que na realidade é uma grande mentira. Porque não é verdadeiro, porque se for provado pelo fogo será queimado, nada sobrará, porque se for confrontado, coisas serão expostas completamente contrárias àquilo que é apresentado através de beleza, de estética e de performance. E o problema que um dia eu já compartilhei com vocês é que o espírito que se move nos últimos dias e que combate contra o ser humano é o espírito do engano.
Me parece que não é mais o Zé Pilintra, me parece que não é mais a Pombagira, me parece que não é mais o Exu Caveira, mas é esse espírito dissimulado que se apresenta como um anjo de luz, que estabelece na nossa mente pensamentos e informações e manipula sentimentos da nossa alma, porque deseja alcançar um objetivo fundamentado em ambição egoísta. Temos as nossas redes sociais e achamos que a vida do fulano e da beltrana é uma vida perfeita, é uma vida feliz, é uma vida cheia de fartura, cheia de abundância, é uma vida sem luta, sem dificuldade. E quando você contempla na rede social a realidade apresentada e olha para a sua vida, você se questiona e questiona Deus e se pergunta: Deus, será que existe alguma coisa de errado comigo? Ou existe alguma coisa que eu esteja fazendo de errado? E nós vamos enganando e sendo enganados. E não temos espírito de discernimento na nossa vida, para com a verdade e com aquilo que o Espírito de Deus nos ensina, confrontarmos todo engano, toda altivez e toda mentira, e denunciarmos tudo aquilo que é obra das trevas, tudo aquilo que não tem parte com Deus, que parece ser de Deus, mas que Deus não tem nada. E somos escravizados por esse espírito, e somos manipulados em nossos sentimentos. Caminhamos com um peso de frustração e de decepção na nossa alma, que torna a nossa fé improdutiva, até que tudo isso é refletido no culto que nós prestamos ao Senhor, naquilo que nós apresentamos ao Senhor. Um amigo esteve num dos nossos cultos e disse para mim: Bruno, deve ter um cara muito rico na sua igreja. Eu disse: não me diga. Ele estava com Patek Philippe, com fundo Tiffany. Eu disse: não me diga. Eu vou fazer uma campanha, vou pedir para as pessoas entregarem o tempo delas no altar do Senhor. Então vamos tirar os nossos relógios e vamos consagrar ao Senhor. Bem, eu conheci um amigo do Cabra que tem um relógio de fundo Tiffany, e o amigo me revelou: eu te levo lá na fonte, na 25 de março, réplica original. E no teu braço, ninguém vai desconfiar de nada. As roupas, o sapato, o jacarezinho da Lacoste é uma lagartixa, bispo. E a gente faz o quê? Fica todo emocionado. O pior de tudo é que nós estamos gerando uma geração que está construindo um culto fake ao Senhor. Porque o altar é fake. Tem aparência de altar, mas na verdade é uma plataforma de exibição, é uma plataforma de promoção humana, é uma plataforma de exaltação do ego, é uma plataforma onde a ambição egoísta é fortalecida. E desde que Deus nos deu o tema altar para essa conferência, o que nós temos visto explodir por todo o Brasil e por todo o mundo não são problemas do povo, mas são problemas do altar.
Mas eu creio que esses dias são dias de alinhamento das pedras do altar. São dias de restauração do altar. Porque o poder de Deus não diminuiu. E Ele continua, quer e deseja e está pronto para responder com fogo do céu sobre o altar restaurado. Porque quando Elias se depara com o altar do Senhor, a Bíblia diz que o altar do Senhor estava em ruínas. É como que tivesse sido abandonado, esquecido, sofrendo a degradação do tempo, talvez utilizado para outras coisas sem seu propósito pelo qual foi levantado. Mas não se engane, porque no culto fake que prestamos, no altar fake que sacrificamos, não adoramos ao Deus verdadeiro, mas adoramos a um Deus fake também. E aqui eu quero que você entenda que isso começa no teu coração, que isso começa na tua motivação, que isso começa na forma como você observa aquele ou aquela que Deus coloca aqui. E isso começa a partir daquilo que você atribui, oferece e gera de expectativa a respeito da pessoa que está aqui. Cuida do altar do teu coração, para que o Deus verdadeiro não seja trocado no teu interior por um Deus falso, que na verdade nada mais é do que o teu ego. Tem que ser do meu jeito, eu tenho que gostar, eu tenho que apreciar, tem que ser bom para o meu ouvido. E se não falar o que eu gosto, do jeito que eu gosto, no volume que eu gosto, e se a temperatura não tiver do jeito que eu gosto, se tiver muito frio eu não vou, se tiver muito quente eu não vou. O Senhor está te dizendo nessa tarde: é hora de você restaurar a base do teu altar e se colocar como sacrifício, porque você está trocando o sacrifício do eu pelo sacrifício do dinheiro, do bem material. Mas não existe nada que substitua a minha entrega. Por a fé, Deus está mexendo nas bases do nosso altar. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 1. O Senhor Jesus manda uma mensagem para a igreja em Sardes, e diz a respeito dessa igreja, e Ele não diz a respeito de um CNPJ, mas Ele diz a respeito de um povo. E todas as palavras que temos recebido aqui durante todo esse ano não diz respeito a um CNPJ, não diz respeito a uma marca registrada no INPI, não diz respeito ao projeto humano de alguém, mas diz respeito ao seu povo, que é o corpo do seu Filho Jesus Cristo, do qual Ele é a cabeça. Ele diz: você tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Eu não sei se você viu nesses dias um costume de um país do continente africano, que se o cabra é taxista e ele morre, eles fazem um caixão tipo de um táxi e veste o cabra com a roupa que ele trabalhava e coloca ele sentado dirigindo. Quem passa e vê diz: está vivo. Mas quem se aproxima e toca tem certeza que está morto. Eu quero dizer uma coisa para você, e eu espero que isso desperte temor no seu coração e na sua alma. O próprio Espírito de Deus está passeando por cada fileira, por cada cadeira onde existe aqui uma pessoa, e Ele está te tocando para saber se você só parece que está vivo ou na verdade está morto. Hoje e desde ontem Ele está te provocando para ter certeza se existe vida aí, ou se o pecado já te matou, ou se o engano já te matou, porque Ele não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivos.
Eu não sei você, mas eu não quero parecer que sou e não ser. Eu não quero viver glórias do passado, eu quero glórias maiores no meu futuro. E Deus está nos chamando para vivermos uma experiência profunda e real com Ele, hoje, agora e já. E se você está aqui desejoso dessa experiência, eu quero que você levante a sua mão para o alto, abra o seu coração e glorifique o nome dEle nessa tarde, porque desde ontem Ele está te chamando para um nível mais profundo de perda de controle, de morte de ego e de colocar tudo no altar. Mas preste atenção, o que acontece e qual é o contexto da história que nós acabamos de ler. Existe uma crise política estabelecida depois da morte de Salomão. E quando Roboão, o filho de Salomão, assume o trono, ele simplesmente despreza o conselho daqueles que aconselhavam o homem mais sábio de todos os tempos, o seu pai Salomão. Aqueles que traziam luz aos seus pensamentos, aqueles que o ajudavam a esquadrinhar as intenções do seu coração. Ele despreza o conselho desses homens e ele vai consultar aqueles que foram seus amigos de escola, que cresceram junto com ele. Porque o que é mais prazeroso para ouvir e para viver? Gente que só quer usufruir do prazer que nós podemos oferecer, mas que na hora do erro, na hora do pecado, na hora que eu coloco tudo a perder, essas pessoas procuram um próximo para que eles continuem usufruindo a sua ambição, o seu prazer. Ou gente que vai permanecer com você, custe o que custar, aconteça o que acontecer, mas que vai ter espaço e autoridade para colocar o dedo na tua cara e dizer: você está errado, você precisa recalcular a rota, você precisa voltar atrás. 1 Reis capítulo 12, verso de número 8, diz que Roboão, contudo, rejeita o conselho que os anciãos lhe tinham dado e consulta os jovens que haviam crescido com ele e lhe serviam. Uma divisão causada pelo erro de não ouvir bons conselhos, de selecionar da pior forma possível aqueles que vão falar à sua mente, ao seu coração, desprezando gente que tem experiência para aconselhar, gente que já caminhou por onde você ainda vai passar, que poderia facilitar a tua caminhada, mas você prefere concordar com aqueles que concordam contigo, do que avaliar e aceitar aqueles que estão te mostrando uma coisa que você não está conseguindo enxergar. Muitas pessoas vêm até mim pedir conselho. Pessoas saem do Brasil inteiro para vir até mim pedir conselho. Mas a partir do momento que eu percebo que aquela pessoa não está pedindo conselho, está apenas pedindo uma validação para a decisão tomada, eu digo: bem, tomara que dê tudo certo. Um abraço, fica na paz. Não digo nem Deus te abençoe, que eu não quero envolver Deus nessa história. Esse próximo ano eu já decidi, eu não atendo mais pessoas que já decidiram antes de se aconselhar. Eu não vou perder tempo com esse tipo de gente. Ou a gente vai aprender a ouvir a voz que Deus tem levantado para falar ao nosso coração, ou Deus nos entregará ao engano da nossa alma.
Geralmente essas pessoas são pessoas que estão mais comprometidas, interessadas no projeto e no benefício do projeto do que no cumprimento do propósito. E você precisa aprender o quanto antes a se relacionar de forma mais profunda e íntima com o Espírito Santo, porque Ele é o conselheiro que o Senhor Jesus nos deixou, e a palavra dele nos diz que Ele é aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Eu amo essa palavra, porque tudo que eu não sei, e quando eu me vejo diante de uma conversa difícil para tomar uma decisão, eu peço: Espírito Santo, me ensina a respeito do que eu devo fazer. E se eu não conseguir te ouvir, e se for difícil compreender o que o Senhor está querendo comunicar, levanta alguém que o Senhor está dirigindo para vir falar comigo e confirmar no meu coração aquilo e aquilo que o Senhor está dizendo, porque eu não quero ser enganado pela minha vontade, mas eu quero estar completamente entregue ao teu querer. Eu preciso pedir: Espírito Santo, me ensina, me esclareça, me aconselhe a respeito dessa situação, me ensine a ser um marido, me ensine a vencer as minhas dificuldades, me ensine a me posicionar da forma devida, me ensine a ser um pastor que agrada o teu coração. Eu não quero entrar na onda, não quero repetir o que estão fazendo só porque dá certo, mas eu quero corresponder a tudo aquilo que o Senhor disse, porque somente correspondendo àquilo que Deus disse é que a gente consegue agradar o coração de Deus. E nós não estamos aqui para dar certo, nós estamos aqui para agradar o amado da nossa alma. Diga comigo: eu não quero dar certo. Vamos, fale comigo, diga: eu não quero dar certo, eu quero agradar a vontade de Deus. Quantos desejam isso? Levante a sua mão e diga glória a Deus nessa tarde. Dez tribos vão para um lado, 2 tribos ficam do outro. O filho de Salomão, Roboão, continua reinando sobre 2 tribos. E 10 tribos acabam sendo governadas por um outro homem que está passeando como fugitivo e exilado lá no Egito. Esse homem se chama Jeroboão. Ele vai para o Egito porque é ele quem se levanta contra Salomão para tentar destruí-lo, só que ele não consegue. E para o rei não se vingar e matá-lo, ele foge para o Egito. E quando ele sabe a respeito da crise política que envolve as 12 tribos, e que 2 tribos estão de um lado e que 10 tribos estão do outro lado, ele decide voltar. Eu amo empreendedorismo, eu amo conversar sobre empreendedorismo, eu amo falar sobre empreendedorismo, eu amo ouvir história de empreendedores que deram certo, eu amo ouvir gente que deu errado quando foi empreender. E Jeroboão tem uma característica de um homem empreendedor, só que ele não está preocupado em empreender de forma como Deus quer. Ele quer dar certo. E o problema da gente querer dar certo é que a gente quer dar certo a todo custo. Não importa o que custe, o que eu quero é dar certo, o que eu quero é crescer, o que eu quero é que meu nome apareça, o que eu quero é que meu produto aconteça, o que eu quero é acontecer. Eu quero que o povo me veja, eu quero que o povo me ouça, eu quero que o povo me siga. Mas o que Deus quer de você? E tem gente frustrada por estar perseguindo aquilo que quer, quando só vai encontrar propósito naquilo que Deus tem para a sua vida. E Jeroboão volta, mas ele volta como o pastor Lucas pregou aqui, com hábitos do Egito,
porque o Egito sempre terá um convite fascinante e tentador para que você não saia dele. Ele vai te dar opções para que você permaneça no seu momento de maior conveniência, de maior conforto, que sacrifício que nada, que pagar preço que nada, que entregar que nada, que dar que nada, que devolver que nada, que ofertar que nada, que generosidade que nada, que santidade que nada. Isso aí era no começo, era quando a igreja precisava ser validada, era quando a igreja precisava ser vista. Eu quero te dizer uma coisa: santidade, sacrifício, preço pago, nunca disse respeito ao momento da igreja, sempre disse respeito àquilo que o Senhor Jesus nos chama para viver, porque aquele que quiser vir após mim e não estiver disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz, não tem como pisar onde eu piso. A mentalidade do Egito é uma mentalidade de preservação, é uma mentalidade de conveniência, é uma mentalidade de satisfação. Eu preciso primeiro satisfazer o meu prazer, eu preciso primeiro usufruir do benefício de tudo isso que eu tenho construído, porque afinal de contas, tadinho de mim, todo dia eu preciso vir, tirar cinza, colocar no canto, colocar lenha nova, para o fogo não se apagar, e depois tenho que trocar de roupa, pegar a cinza, levar até o lugar definido. Isso aí a gente pode facilitar, vamos colocar a cinza aqui debaixo, ninguém vai ver, a gente coloca, o fogo não tem que ser mantido, então vamos colocar só lenha, a cinza a gente deixa aqui, e a gente faz tudo com a mesma roupa. Mas o que foi que Deus disse? Como é que isso deveria ser feito? Até para colocar cinza tem um lugar certo, tem um processo certo, tem que trocar de roupa, porque o que conta para Deus não é você só fazer, mas é fazer a coisa certa, do jeito certo, e o jeito certo é como Ele disse que tem que ser feito. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Só que o problema é que o templo, ele não estava em nenhuma localização do reino governado agora por Jeroboão. Apesar da crise política, o templo permanecia em Jerusalém, e foi a respeito daquele lugar que Deus disse para Salomão: neste lugar estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Todas as vezes que eu me deparo com o muro das lamentações, eu digo: Senhor, saiu uma palavra e um decreto e uma decisão da tua boca a respeito deste lugar. Na geografia do reino espiritual, esse lugar tem uma grande importância. Hoje pode estar misturado o muçulmano com o judeu, com o cristão, mas o Senhor sabe o que o Senhor disse a respeito desse lugar. E todas as vezes que eu estou lá, eu digo: Senhor, ouve esta oração. Eu não sei se o Senhor ouve a minha oração quando eu estou na igreja, eu não sei se o Senhor ouve a minha oração quando eu estou no meu quarto, quando eu estou no meu escritório, mas aqui existe uma palavra que me respalda: me enxergue, me ouça e me atenda, porque a tua palavra não pode falhar. Só que Jeroboão, ele é tão empreendedor, ele é tão extraordinário, ele é tão bom no que faz, e ele tem tanto recurso para fazer, que novamente ele se torna mais um rei que ouve conselhos errados. E a estratégia que é passada e a experiência que é compartilhada, depois você pode ler do verso 29 a 39 do capítulo 11 de 1 Reis. Ele decide ouvir esses conselhos errados, e os conselhos eram: construa 2 bezerros de ouro. E você sabe que o bezerro já esteve presente em outro momento da vida do povo de Deus.
E o bezerro de ouro continua presente na nossa vida nos dias de hoje, mas nós vamos derreter esse bezerro de ouro no fogo do altar, no nome de Jesus Cristo, e todo ídolo estranho que não é Deus na nossa vida não permanecerá de pé. Ele lida com a sua própria agenda, com o seu próprio calendário, ele tem que fazer um planejamento anual, e de forma semelhante à forma como o Senhor fez, mas não da forma como o Senhor fez. Ele designa datas, e ele levanta sacerdotes, e é interessante quando o texto nos diz, apesar de não serem levitas. O que é que tem? Mas é meu amigo. O que é que tem? Mas tem um dom extraordinário. O que é que tem? Mas canta tão bem. O que é que tem? Mas tem dinheiro. É o melhor dízimo da igreja. Eu quero que você se lembre do que Deus fala com o profeta Samuel, quando ele fica tão impressionado com os irmãos de Davi, quando Deus dá o endereço da casa de Jessé para que ele encha um chifre de azeite e desça até aquela casa. Eu não vejo como o homem vê. Estão vendo a tua aparência, já analisaram tua roupa, já sentiram o teu cheiro, já falaram do corte do teu cabelo, da tintura nova que você colocou, né, Elifelete? Mas o Senhor está te olhando além disso, porque tem fogo nos seus olhos, e o fogo dos olhos dele consome tudo aquilo que não é verdade, para ele enxergar a verdade do nosso interior. Não adianta se esconder. Adão tentou se esconder com Eva, pegando folha, escondendo a sua vergonha. Mas o Senhor, quando vai procurar e pergunta, Adão, Adão, cadê você? Não é porque Deus não sabia, mas é que Ele queria que Adão falasse, e Ele queria saber se haveria verdade na fala de Adão. Jeroboão, ele é tão empreendedor que ele ressuscita o pecado do bezerro de ouro entre o povo. Mais uma vez a influência do Egito está no meio do povo, e dessa vez não é somente um bezerro, mas são 2 bezerros. E ele amplia o alcance dos erros, dos pecados. Mas o Senhor está nos levantando nesses dias para derrubarmos tudo aquilo que o homem tem levantado pelo seu próprio recurso, por sua própria força, e não pelo poder dele. Jeroboão vai e profana a geografia, e ele levanta um altar em Dan, e depois ele levanta um altar num outro lugar chamado Betel. Dan ficava geograficamente muito distante de Jerusalém, e ela já tinha essa fama de se envolver com cultos falsos. E Dan perde a sua identidade como sendo tribo do Senhor. Sabe quando você entra na casa de alguém e aquela pessoa disse para você que ela é crente, mas você entra na casa daquela pessoa e você começa a enxergar os hábitos daquela pessoa, a cultura daquela família, e você começa a desconfiar: gente, será que eu estou na casa de gente crente mesmo? Será que esse homem é crente mesmo? Será que essa mulher é crente mesmo? Tudo diz respeito a crente, tem música de crente, tem roupa de crente, tem jeito de crente, tem vocabulário de crente, mas a vida fala a respeito de outra coisa. Sabe quando você entra numa igreja ou vai em um evento gospel, e você começa a enxergar, tentar entender, e você não consegue entender, e você começa a perceber que existe, ao invés de uma alegria pela presença de Deus, pela certeza que o Espírito Santo está se movendo, aquela paz que enche o nosso coração, vem uma angústia, vem uma opressão na tua alma, e você diz: Senhor, talvez eu esteja fazendo até a coisa certa, mas no lugar errado. Porque parece ser uma igreja, tem música de igreja,
tem função de igreja, mas a coisa certa está sendo feita da forma errada. Eu não quero dar certo. Eu não nasci para dar certo. Desde o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu não nasci para que os meus planos deem certo. Eu nasci para viver a vontade de Deus e para agradar o seu coração. Quando estão acordados, digam amém. Amém. Betel é um lugar inesquecível, porque em Betel o patriarca Jacó, ele enxerga uma escada que desce dos céus, e anjos que sobem e que descem, e em Betel ele levanta um altar para queimar os ídolos que estavam em sua casa. E quantas vezes nós não transformamos o lugar da revelação de Deus, do encontro com Deus, o lugar do arrependimento, em uma geografia para manifestar uma adoração falsa ao Senhor. Desvirtuamos aquilo que tem virtude, desvalorizamos aquilo que tem valor, colocando preço. Deus, ele quer recuperar o ambiente onde a escada vai descer dos céus e vai chegar até a terra, e o povo dele vai começar a ver anjos que descem, anjos que sobem, e nós não seremos apenas impressionados pela pirotecnia humana, mas nós seremos impactados, transformados, constrangidos, lançados ao chão, porque a glória dele é tão grande e a presença dele é tão real, que não existe dúvida de que nós estamos na presença de Deus. O que você quer? Quer entretenimento? Vai para Disney. Quer entretenimento? Vai para o Hopi Hari. Quer entretenimento? Vai para o cinema assistir Gladiador. E eu estou inspirado pelo Gladiador, e eu já tenho uma espada lá em cima, e eu vou começar a cortar cabeça de falso profeta. Porque Deus vai responder com fogo do céu, e ficará evidente que só o Senhor é Deus. Ele não faz somente isso, ele não só coloca bezerro num canto e no outro. Se tem Deus fake, tem também sacerdote fake. Sacerdote que fala bem, que se veste bem, que tem oratória, que é bonitinho, é esteticamente aceitável, combina com a geração atual. Deus não vê como o homem vê. São sacerdotes contratados, não são sacerdotes chamados. São sacerdotes que têm responsabilidade somente consigo, não são sacerdotes que têm compromisso com o altar e com o fogo do altar. A gente faz uma tubulação de gás, a gente acaba com esse negócio de trocar lenha, de tirar cinza, de colocar lenha. Vamos sistematizar o sistema, a prática do sacrifício, vamos facilitar nosso trabalho, é muito cansativo, muito sujo. Esse negócio, vamos colocar um bom ar aqui para ficar, ó, a fumacinha. Todo dia tem que ir, todo dia, 1 hora, meu Deus. Não é como dar certo, é como Deus disse que tem que ser que dá certo. O que dá certo para Deus é aquilo que agrada a Ele. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas não transforma os teus desejos em Deus, e não coloca os teus desejos no lugar de Deus. Vai pela via certa, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu não quero ser visto, avaliado, apreciado, desejado pelo meu talento, pelo meu dom, por minha estética, nem por minha condição, nem por minha popularidade. Eu quero somente agradar o coração dele.
Porque do que adianta ser aceito pelos homens e viver uma vida tão curta sobre a face da terra, sendo aplaudido pelos homens, sendo afagado pelos homens, sendo abraçado. Prega demais, canta demais, arrebenta demais, ora demais. Que sacerdote, o bispo tinha que contratar ele. Nós não contratamos sacerdotes. Deus chama e confirma cada sacerdote desse lugar. Porque o mérito do sacerdote sempre será o sacrifício, a obediência, a consagração. E todos nós temos um sacerdócio universal depois de Jesus Cristo. Somos sacerdotes de uma aliança eterna. E como médico eu exerço um sacerdócio, como advogado eu exerço sacerdócio, mexendo com moda eu exerço sacerdócio, no mundo financeiro eu exerço sacerdócio, no mundo artístico e da comunicação sacerdócio, na ciência sacerdócio, na política sacerdócio, na economia sacerdócio. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E nós nascemos para a glória de Deus. Jeroboão, ele é empreendedor. Ele compra sacerdotes. Não eram levitas, mas são compráveis. Gente que não tem chamado é assim. Gente que não tem convicção de quem é assim. Vale qualquer coisa. Qualquer um compra. Basta apenas colocar aquilo que lhes interessa na mesa, que eles fecham um acordo com você, que eles fazem uma aliança com você, que eles concordam com você e que eles vão servir ao teu interesse. Basta você pagar o que eles querem, está tudo bem, está tudo certo. O pecado não será confrontado, você faz um pacote. Eu vou fazer um pacote da Pura Fé. Plano geral, teste grátis, 7 dias. Depois o plano bronze, terá pecado confrontado, mais dízimo 7%, oferta 2 vezes na semana, jejum 7 vezes no ano. Plano Platinum, viva do jeito que você quiser. Faça o que você quiser. Seja como você quiser. Aliás, não precisa nem vir na igreja. Acompanhe online da praia, da cama, do sofá. Jerusalém é muito longe. Para que ir até Jerusalém? Eu estou colocando bezerro de ouro em Dan, eu estou colocando bezerro de ouro em Betel, eu estou transformando o lugar da visitação no local da conveniência, no altar da conveniência. Eu estou transformando a identidade de uma tribo pertencente ao Senhor em qualquer pessoa que ninguém sabe o que é, porque não se define, porque qualquer coisa abraça, qualquer coisa vive, qualquer coisa diz sim. Basta pagar o ticket da mentoria, R$120 mil para o sacerdote. Eu sei que você vai querer ir embora depois dessa mensagem, mas eu não me importo. Aliás, eu estou me importando com pouquíssimas coisas. Eu não me importo. Eu vou abrir a minha boca e vou me importar com aquilo que Deus quer dizer. Porque um dia, apesar dos aplausos humanos, eu estarei diante do grande tribunal de Deus, e Ele me pedirá conta de tudo aquilo que Ele me confiou. Como foi que você administrou? Deu certo como? Fez como? Como é que você fez? Mas eu curei, eu preguei, expulsei demônio, ensinei, pastoreei. Eu acho que não haverá nada pior do que ouvir eu não. Não é que eu não, eu nunca. Não é só que eu não, Tiago.
É só que eu nunca soube quem é você. Sabe quando aquela pessoa mala, sem alça, num dia de chuva, sem rodinha, temporal em São Paulo, e não tem Uber, e não tem ônibus, e não tem metrô, e não tem nada, e você tem que carregar aquela mala. Ela se sente íntima de você, apesar de você não dar nenhuma abertura para ela. E ela te liga porque está com alguém e quer mostrar para essa pessoa que tem intimidade com você. E te chama até pelo apelido que você detesta. Oh, buraquinho de Jesus. Você diz, quem está falando? Só pode estar de brincadeira. Não sei quem está falando. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas em teu nome, eu nunca soube quem é você. Porque não fez do jeito que eu disse. Deu certo, empreendeu, aconteceu, foi reconhecido, foi afagado, foi aplaudido. Mas eu só não arranquei o dom de você, porque quando eu dou, eu não revogo. Porque senão eu tinha matado o dom e tinha te matado também. Eu sei que vocês vão querer ir para outra igreja, mas podem ir. O problema é que quando nós saímos dos propósitos de Deus e nos voltamos para os nossos projetos, a gente acaba se tornando dono das nossas agendas, dos nossos calendários e dos nossos formatos. Só que as coisas de Deus, elas nunca serão refém de homem nenhum. E eu quero que você repita isso comigo, diga: o que é de Deus, o homem jamais tomará para si. Jeroboão está criando um sistema de conveniência. Jeroboão está oferecendo uma estrutura de facilidade, o mínimo sacrifício, o mínimo transtorno. Muito longe a igreja. Vou orar para Deus tirar teu carro. Quando você não tinha carro, você vinha e vinha feliz. Caminhando eu vou para Canaã. E hoje você não quer nem passar pela Traipu, e Deus te deu um carro. Mas tem que pagar pedágio. Deus te deu dinheiro. E quando você não tinha, você vinha. Você se envolvia. Estava em tudo. O problema é que Deus não mudou, quem mudou foi você. Mas a transmissão online é tão confortável, mas não é culto, porque não é necessidade. Se tiver internado no hospital é necessário. Se tiver restrição de locomoção é necessário. Mas se for minha escolha ficar em casa, deitado eternamente em berço esplêndido, e a gente está aqui rasgando, levanta a mão, e você, que idiotice, e você... Só para isso que você levanta a mão? Está no sofá, passa pelo culto, dá umas olhadas no Netflix, organiza a lista do interesse da próxima série, do próximo episódio, volta para o culto. Não, agora é oferta, muda de canal. Não, agora muda de canal. O altar do interesse é um bezerro. O altar da conveniência é o outro bezerro. E nós estamos nos rendendo a esses bezerros, como sendo Deus na nossa vida. Eu já disse e repito, as coisas de Deus jamais estarão como reféns nas mãos do homem. O rei Jeroboão, ele não é só um empreendedor, ele é metido. Ele se mete naquilo que não é responsabilidade dele. Ele estabelece um Deus fake, um altar fake, sacerdote fake. E ele quer se envolver agora no cerimonial do culto.
que é fake. Versos de 1 a 4 do capítulo 13. Pela ordem do Senhor, um homem de Deus saiu de Judá. É norte, Lucas? Judá está no sul. É onde está Jerusalém, é onde está o templo. É onde está o altar do holocausto, o altar do incenso, é onde está a arca. É onde todo o povo peregrino saía de todos os cantos e lugares e subiam até a cidade santa, Jerusalém, para adorar o Deus de Israel. É por causa disso que Jeroboão encurta a distância e coloca culto online. Eu nunca gostei dessa desgraça. Eu sabia que tinha algum fundamento bíblico para não querer esse trem aqui. Eu estou com vontade de arrancar isso e colocar o culto só depois, porque a gente fica folgado e a gente não cultua. Sabe o que é que a gente vira? Espectador e avaliador crítico do culto. O culto a Deus não precisa da tua crítica, precisa do teu envolvimento e do teu sacrifício, precisa da tua entrega. Culto a Deus não precisa de jurado para ver como é que o ministério de música está cantando, nem o que o pastor está pedindo na hora oferta, nem aquilo que ele está pregando, ou como está pregando e como está vestido. Culto a Deus tem que ter sangue, tem que ter dor, tem que ter vida colocada no altar para ser derramada completamente diante dele. A gente está brincando, nós estamos brincando. É por isso que quando ele voltar vai subir um e vai ficar o outro. Ele não é somente empreendedor, ele tem inveja dos sacerdotes que ele contrata. E um homem de Deus sai do sul e vai para o norte. Ele sai de Judá e vai até Betel. E quando ele chega, Jeroboão está de pé junto ao altar para queimar incenso. E o profeta não faz reverência nem saúda ao rei, mas ele aponta para o rei e declara: assim diz o Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias, e sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários online, dos santuários locais, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal, e este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Ele é um jovem, ele não tem a experiência do rei, mas ele tem tempo com Deus, ele tem experiência com Deus, ele sabe quando é o homem que fala, ele conhece a voz de Deus, ele sabe quando Deus fala com ele. Ele não abre a boca para falar aquilo que é vontade dele, para ganhar o coração de alguém, porque tem interesse no que aquela pessoa pode oferecer para ele. Ele só abre a boca quando o Senhor diz: fala, porque eu vou usar a tua boca e vou colocar as palavras da minha boca na tua boca. E diga quando você falar: assim diz o Senhor. Ele não foi convidado pelo rei,
Ele não estava na agenda da audiência real, mas ele estava agendado para fazer uma visita para Jeroboão, e quem o enviou foi o próprio Deus. Ele sai de um extremo a outro. Ele não é famoso, ele não tem um nome conhecido, mas ele foi enviado para interromper aquela palhaçada. Ele foi enviado para tirar as vendas e para colocar luz na escuridão. Ele foi enviado para levantar a verdade, confrontando a mentira e colocando por terra todo o império do engano das trevas. Parece ser de Deus, mas não é, e vocês não podem mais viver enganados. Nós precisamos parar, querido, de seguir homens, e precisamos voltar a seguir a voz de Deus. Precisamos parar de ter fome de evento, fome de aparecer, fome de relacionamento, e de vir para a igreja para network. E eu preciso vir para a igreja porque eu não tenho compromisso com o pastor, eu tenho aliança com Deus, e eu vou para onde Deus fala. Eu não vou porque eu gosto tanto da mensagem do fulano, do Beltrano. Eu creio que esse é o tempo que Deus vai levantar homens e mulheres completamente comprometidos com Ele, que não coordenam as suas próprias agendas segundo os seus interesses e segundo aquilo que pagam. Deus está denunciando profetas comprados que estão falando nesse tempo. O Senhor está denunciando o que está acontecendo no altar, para que o temor do Senhor seja despertado no coração do povo dele. Está começando no altar, porque tem que ter fogo no altar, porque a cinza pode apagar, abafar a brasa e apagar o fogo. Tem que tirar a cinza, e tem muita cinza acumulada, não pode deixar acumular. É um exercício constante, é uma obrigação diária, é uma disciplina inegociável. Tem que tirar a cinza. Tira a cinza, tira a brasa apagada, a madeira que não queimou. Tira do meu altar, Senhor, as glórias passadas, as experiências passadas, as porções do passado, a visitação do passado, as lembranças do começo. Eu não quero viver de emoção, de lembrar daquilo que o Senhor já fez. Eu quero tirar a cinza e preparar o altar para coisas novas que o Senhor tem para fazer, para respostas novas que o Senhor está pronto para dar, para pagar um preço ainda maior, cada dia maior. Não tomar sobre mim o peso da expectativa humana, nem daquilo que eu quero, ou desejo, ou imagino, mas, Senhor, daquilo que Tu queres fazer nesse tempo. Eu não quero esconder feridas debaixo de amargura. Eu não quero esconder falhas de caráter por trás de performance. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Não há nada que eu esteja disposto a fazer que seja por mim mesmo, Senhor. Eu quero fazer tudo por Ti. Se você quer fazer, levante as suas mãos e diga: Senhor, estou tirando as cinzas do passado. Eu estou tirando as cinzas do passado que estou comprometendo o fogo do meu altar. Eu não quero somente ter, Senhor, uma aparência de atividade. Eu quero estar verdadeiramente vivo. Eu quero uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que gera fruto, uma fé, Senhor, que gera muito fruto, uma fé, Senhor, que gera frutos que permanecem e que manifestam a glória para o Teu nome.
Ele não tem um público para pregar naquele dia. Ele vira para o altar e ele prega contra o altar. Ele diz: altar, você tem aparência de forte, mas você será despedaçado, não pela força humana, mas pela manifestação do poder do Espírito de Deus, que vai abalar as tuas estruturas. Ele se dirige ao altar, mas o que ele quer se dirigindo ao altar é redirecionar os passos de uma nação inteira de volta para o altar verdadeiro, que está distante, mas que é lá para onde eu tenho que ir. Não é aqui porque é mais perto, não é no culto online porque está muito frio ou está chovendo, ou porque está muito calor. Sempre você vai ter uma boa justificativa. E porque você não experimenta crescer espiritualmente, amadurecer na tua fé, desenvolver a tua salvação, vencendo a chuva, vencendo o frio, vencendo o calor, pegando a tua Bíblia de papel, entrando no ônibus, entrando no Uber, entrando no trem, no metrô, pegando o teu carro, pagando gasolina, pagando pedágio e dizendo: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. Porque o caminho para a cruz é um caminho sem retorno, é um caminho só de ida, não tem como voltar. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para aquilo que deixou para trás. A mulher de Ló, o Senhor Jesus, Ele nos diz: lembrem-se da mulher de Ló. Talvez foi se lembrando da mulher de Ló que o autor aos Hebreus escreveu: ponde os vossos olhos firmemente naquele que é o autor e o consumador da vossa fé. Ele se dirige ao altar para redirecionar um povo inteiro, para trazer de volta a verdadeira motivação, para denunciar a mentira, para restaurar e despertar a consciência, para quebrantar os corações diante da grandeza de Deus, para que o povo sacuda a cinza que está se envolvendo, para que uma verdadeira adoração seja estabelecida para o verdadeiro Deus. Deus, Ele só estará num culto fake por um único motivo, queridos: para interromper a loucura do homem e resgatar o seu povo de volta para si. Deus só estará presente no meio da mentira e da falsidade para te dar uma única chance. Sai do engano, sai da mentira, sai da vaidade, sai do ego, sai da hipocrisia, sai do amor fingido, sai da frieza espiritual, sai da aparência, sai da performance, sai somente da capacidade do exercício do dom, sai daquilo que você sabe, daquilo que você pode, sai da tua condição, se exponha, se renda, se entregue verdadeiramente, totalmente ao Senhor, para o Senhor. O rei Jeroboão, homem poderoso, ele não é somente empreendedor, ele não é somente metido nas coisas de Deus, ele quer ser Deus.
E nós que somos pastores e líderes religiosos, de alguma forma, precisamos ter muito cuidado com isso. Líderes de ministério, pastores auxiliares, líderes de uma igreja, bispos, apóstolos, gente de influência, de popularidade, de muito dinheiro. Não, pastor, peraí, está muito pesado para o senhor. O senhor precisa sentir um pouquinho de pena do senhor também. Essa atividade é desgastante. Para que Deus te chamou? Está reclamando do quê? Da condição que Deus te dá para você servir? Está achando pesado? Está achando difícil? Renuncia ao teu chamado hoje. Renuncia ao chamado de Deus na tua vida hoje. Vai trabalhar no comércio, vai começar um negócio, vai viver para você mesmo. Porque não dá para fazer ministério para si. Não dá para entrar na igreja e dizer: agora as coisas vão ser do jeito que eu quero. Porque sempre tem que ser do jeito que Deus quer. Jeroboão é poderoso e ele tenta prender o homem de Deus. E quando ele vê o desmantelamento de toda a sua estrutura, ele tenta usar do seu poder e da sua força para prender o profeta. Só que o que acontece com o braço do rei é exatamente o que Deus está fazendo com tudo aquilo que o rei está promovendo. Deus está dizendo para o rei: acabou, Jeroboão, eu estou parando tudo aquilo que você é capaz de fazer. Tenta mexer o teu braço aí para você ver se você consegue. Pega a tua majestade, teu poder, tua riqueza, tenta mover o teu braço. Contrata um fisioterapeuta, Jeroboão. Escuta o que eu vou dizer. E eu digo isso com temor em nome do Senhor Jesus. Tem muito trabalho que parece ser de Deus espalhado pelo Brasil, que vai começar a ser parado pelo próprio Deus. Deus vai paralisar lideranças extraordinárias de uma performance tão maravilhosa, porque Ele está dizendo: chega de fazer do meu templo circo. Eu quero o povo que é meu de volta para mim, para adorar o meu nome, para seguir os meus ensinos, para ouvir a minha voz, para adorar somente a mim. Eu quero de volta o compromisso com o meu altar. Crianças comprometidas com o altar de Deus, adolescentes e jovens comprometidos com o altar de Deus, adultos e idosos comprometidos com o altar de Deus, a nossa família amarrada no altar de Deus. E quem ainda não veio vai vir, e quem ainda não veio vai ver. Eu não sei se você está disposto, mas essa é a igreja que Deus está levantando nesse tempo aqui, nesse lugar. E é essa igreja que nós seremos a partir de hoje. E nós não pararemos para negociar com você que se acha poderoso. Porque nós servimos aquele que é o El Shaddai. O El Shaddai. Aquele que é antes de tudo existir, e que quando age ninguém pode impedir. Quando a gente perde a autoridade, só nos resta o poder, irmãos. Só nos resta a força. E o Espírito de Deus está dizendo para a igreja nessa tarde: não é por força e nem por violência, continua sendo pelo meu Espírito, diz o Senhor.
Não é pela popularidade, mas é pelo meu espírito. Eu faço o popular se tornar esquecido, mas eu levanto o anônimo e faço a minha glória resplandecer na vida dele. Crente de Instagram, senta aí, crente de YouTube. Ele tenta usar o seu poder, ele tenta usar a sua força, e Deus o paralisa. E eu quero declarar que Deus está paralisando toda obra falsa, todo braço perverso estendido para calar a voz profética. Deus está paralisando a força do espírito de Jezabel nos altares da igreja, sobre o Brasil e no mundo. Deus está paralisando esse espírito. Deus está dando autoridade e tirando o poder dos poderosos e dando autoridade para os seus profetas. Porque profeta não teme diante de rei poderoso, porque ele sabe que aquele que está com ele é mais poderoso do que qualquer rei que esteja reinando. A visão de Eliseu, e que Eliseu pede para que Deus abra os olhos do seu servo, continua sendo uma realidade para aqueles que o temem. Quando eles estão completamente cercados por um grande e numeroso exército, Eliseu está tranquilo, e o servo dele está aflito. E Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando o servo contempla, ele enxerga a mesma coisa que o seu mestre está enxergando: carros e cavaleiros de fogo prontos para entrar na peleja e dar vitória para o servo de Deus. Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem de glorificar, é uma mensagem para a gente chorar, é uma mensagem para a gente se despir da nossa própria dignidade, da nossa própria justiça, rasgando as nossas vestes e colocando a nossa cara no pó e clamando por misericórdia. Porque se o mundo jaz no maligno, o maligno não pode estar governando a igreja, porque contra a igreja de Jesus Cristo as portas do inferno não prevalecerão. Capítulo 13 de 1 Reis. O Senhor diz: 931 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer, e 290 anos antes da promessa se cumprir. Tem coisas, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, que Deus prometeu a gente, que a gente nem chegou a conhecer. Só que a palavra de Deus não volta vazia. E tudo aquilo que corresponde ao reino de Deus, Deus não deixará nenhuma promessa ser esquecida. Se tem promessa de avivamento para esses dias, vai ter avivamento. Se tem promessa de quebrantamento, vai ter quebrantamento. Se tem promessa de sinais, milagres, maravilhas e prodígios, vai ter sinais, milagres, maravilhas e prodígios. Nós viveremos o cumprimento da promessa, mas a promessa não é para um projeto, a promessa corresponde a um propósito, e o propósito não é para a glória do homem, o propósito é para a glória de Deus. E só entende isso aqueles que permanecem como remanescentes. Todo mundo se rende, mas eu permaneço de pé. Tem ameaça de fornalha, mas eu permaneço de pé. Tem ameaça de fogo mais forte, mas eu não me rendo, eu não tenho medo, porque se ele não me livrar da fornalha, saiba tu, ó rei Nabucodonosor,
que eu não vou me render diante de ti, e nem ao teu Deus eu vou adorar. E eu estava falando com a irmã Luciana ontem. O mais interessante desse texto não é nem que eles saíram sem cheiro de fumaça. A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha, amarrados, atados. Só que dentro da fornalha, a palavra do Senhor nos diz que eles caminhavam livremente. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Que os homens que lançaram aqueles 3 dentro da fornalha morreram por causa do calor excessivo do fogo. O fogo da fornalha, Dalto, queima as amarras, mas enquanto as amarras são queimadas, não queima a carne, não queima a roupa, e nem sai com cheiro de fumaça. Sabe o que o Senhor está dizendo? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O inimigo vai estar tentando colocar bala, o inimigo vai estar tentando arrumar a arma, ajustar a mira, e quando ele vai atirar, a arma engasga, a mira desfoca, e nenhuma arma vai conseguir ser bem sucedida, mirada contra a tua vida, enquanto você estiver correspondendo com fidelidade a confiança que Deus tem colocado sobre você. Porque tudo que Deus requer de nós, de você e de mim, é que permaneçamos fiéis. Eu só quero ser fiel. Representava muita coisa contrária ao que eu fiz ontem. Mexe com orgulho, mexe com vaidade, mexe com o que todo mundo sabe e aquilo que todo mundo vai falar. E Deus me disse: vai fazer o que eu estou mandando, ou vai ficar preocupado com o que o homem vai pensar? Eu disse assim: fica difícil, Senhor, é pesado. Só que levar um sacrifício até o altar, olha, Berenice, o Criador e a criatura, levar um sacrifício até o altar significava o seguinte: todo mundo vai ver, todo mundo vai pensar alguma coisa, e todo mundo vai comentar: a casa caiu para o fulano de tal. Ele está indo em direção ao altar, levando consigo um sacrifício. Não tem como se sacrificar sem ser exposto, porque o maior sacrifício está na própria exposição. Mas confundidos serão todos aqueles que se opõem contra nós. Esse é o sacrifício de Abraão, indo sozinho com o seu sacrifício, subindo o monte, em direção ao altar. É exposição? Está doido? Esperou tanto tempo, logo agora? Eu não quero fazer altar com dinheiro, irmãos. Quinta-feira eu assinei o contrato da obra lá de Alphaville. Eduardo e Lu vieram para conversar com o arquiteto da igreja, Rafael. Eu não quero fazer altar com dinheiro. Eu não quero levantar bezerro de ouro em canto nenhum. Eu não quero encurtar o teu caminho até o altar onde o Senhor quer que você sirva. Saia da sua casa e vá em direção ao altar para onde o Senhor está te dirigindo. Até o altar, exposição.
e perda. Através do profeta, Deus estabelece um decreto, e Ele fala a respeito de uma próxima geração, que será levantada, e essa geração seria responsável por restaurar o culto ao Deus verdadeiro, e a destruir todo esquema de falsidade. É quando nasce Josias, e Josias traz o povo até os pés da cruz, e quem tinha que levar o cordeiro era exposto diante de todo o povo, e esse era o caminho da via dolorosa, que mais tarde o próprio Senhor Jesus vai trilhar, e todo o povo está reunido de um lado e de outro daquela rua, cuspindo, zombando, xingando e tornando o peso do madeiro ainda mais pesado. E faz muito tempo que o culto não era para o Deus de Israel. Mas 2 Crônicas capítulo 35, verso de número 16 diz: naquele dia, todo o serviço do Senhor, digam forte, animados e corajosos comigo, diga: todo o serviço do Senhor foi executado. Josias faz uma coisa muito fácil, e que humanamente falando estava muito difícil de acontecer, por causa das facilidades e da conveniência. Ele só tem uma preocupação: se nós queremos o Senhor, nós não podemos fazer para dar certo, nós precisamos fazer como o Senhor disse para fazermos. Irmão, todas as vezes que eu não consegui ouvir com exatidão aquilo que Deus está falando comigo, eu não vou temer em fazer de volta o percurso e voltar para o plano original, porque eu não quero que dê certo, eu só quero agradar ao Senhor, eu só quero obedecer ao Senhor. Foi para isso que eu nasci. Então não tem por que agora ser diferente. Todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias tinha ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias celebraram as festas dos pães sem fermento, que Jeroboão pega a sua agenda e diz: eu acho que essa data aqui fica bom, 11 de janeiro, vai combinar com o aniversário do bispo Bruno. Ô glória, então a gente faz uma festa só, a gente economiza, e essa outra data aqui no segundo semestre, porque fica um acontecimento bom aqui e outra. Repita comigo: Deus não vê como o homem vê. Você está pensando em estratégia e Deus está querendo ser fiel ao propósito dele. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel. Veja que coisa terrível. A primeira Páscoa é celebrada ainda no Egito, quando o cordeiro é imolado e se pega o sangue do cordeiro e se passa no umbral da porta. E se o cordeiro fosse muito grande, que dividisse com outra família, ou que trouxesse estrangeiros para dentro da casa.
porque por sobre aquela casa marcada pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte pularia. E a ordem do Senhor é: comam e comam depressa, porque eu tenho coisas maiores para fazer na vida de vocês. De onde vocês estão saindo hoje, nunca mais vocês voltarão para esse lugar. E a cada passo que vocês derem, a cada dia, vocês estarão cada vez mais perto daquilo que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Você ainda pode não ter chego, pode não estar do jeito que você gostaria de estar, mas já não está como estava, e você já não se encontra mais onde se encontrava. Dia em dia, fé em fé, e a jornada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E o dia perfeito é quando os céus se abrirem e o Filho do Homem vier nos buscar. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como aquela, como o fez Josias, com os sacerdotes, os levitas, todo Judá, todo Israel, que estavam ali com o povo diga Jerusalém. Não diga mais só, diga Jerusalém. Eu só vou entregar o que me custa no altar que agrada a Deus. Eu não vou entregar o que me custa por simpatia, por motivo humano, por estrutura humana, por força humana, por estratégia humana, por projeto humano. Eu não vou me poupar de ir até o altar do Senhor. Sou eu quem saio para ir até o Senhor. Não é o Senhor quem sai para ir até mim. Sou eu quem saio para entrar na sala da audiência do rei. Não é o rei que sai da sua sala para ir me visitar na minha casa e tomar um copo de água comigo. Foi lá em Jerusalém. Está disposto a voltar para Jerusalém? Está disposto a voltar para o lugar onde Deus disse: sobre este lugar estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que for feita aqui. Diga aqui. Não, mas na minha casa eu posso cultuar. Cultua nada. Você não ora nem durante a semana. Não, mas eu posso ouvir a voz de Deus em casa. Ouve nada, você não lê nem a Bíblia. Você não traz Bíblia para a igreja. Você fica alimentando tua alma de legenda de YouTube, de áudio, de Reels do Instagram, como o pastor Lucas falou aqui hoje, todo americano. Tua vida espiritual é um fracasso, e você está achando ruim de fazer o mínimo, e quer de Deus o máximo. Não vai ter nenhuma coisa e nem outra. Vai viver na tua própria força e nunca vai receber o poder de Deus. Quer dar certo? Ou quer agradar a Deus? Para encerrar, o profeta ainda ele é misericordioso, porque se fosse eu, talvez eu diria: não vai ficar só um braço paralisado, não, vai paralisar o outro também, as duas pernas, o pescoço, vai ficar só o olho mexendo, para o senhor aprender a deixar de ser besta. O profeta clama por misericórdia. Não sei se eu concordo, mas ele é o homem de Deus. Ele intercede, a mão do rei volta ao normal.
Só que nunca brinque com a raposa velha. E nunca sente na mesa para negociar com gente corrompida. Você será corrompido. Você não é tão forte quanto parece. Você não é tão santo quanto aparenta. E a sua fé não é tão nutrida quanto você imagina. O rei diz: que coisa maravilhosa, profeta. A voz da ira: prendam-no. Agora é uma voz amistosa, braço funcionando, misericórdia alcançada. Profeta, vem cá, profeta. Profeta, sempre gostei de você. Vamos lá no meu palácio. Vai não, meu filho. Tu é homem de Deus, esquece não. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é fácil? Tudo bem que eu sou homem de Deus, ele quer ir comigo, mas nessa hora eu sou Jeroboão, a raposa. Ah, tá. Discernimento, muito bom. Tira o microfone, só quem fala sou eu. Aliás, os pais do Abraão estão aqui. Fiquem de pé, por favor, para que a nossa igreja possa recebê-los com carinho. Virem para a igreja. Vamos recebê-los com alegria e com carinho. Lá no palácio eu tenho hidromassagem, massagista. Você está solteiro, né? Massagista, ó, tá tenso. Vem cá. Tu é carioca, né? Eu sou mineiro. Mineiro? Mas viveu muito tempo no Rio. Sabe o que é angu à baiana? Vai ter angu à baiana. E dá para ver que você gosta, né? E outra, tenho um presente para te dar. Gosta? Porque a linguagem de amor é presente. É, a linguagem de amor é presente? Cuidado para essa linguagem não ser a língua do diabo falando contigo. Vamos dar um aplauso para... Que Deus o ajude. Venha à minha casa e coma algo. Também quero dar-lhe um presente. Tem uns profetas que amam isso. Ele não ama nem tanto falar em nome de Deus. O que ele ama é essa hora aqui. Porque aqui o público já está encantado, já está iludido, impressionado. Irmãos, o melhor e o pior dom que qualquer ser humano possa ter é um dom divino, da música, da pregação, do ensino. Porque Paulo diz que tinha gente que andava pelas casas das viúvas, enredando-as com falsas doutrinas. Imagine o convite de um rei. Qualquer homem de Deus diz: bem, Deus, o Senhor me usou até agora. Agora deixa eu usufruir um pouco, porque afinal de contas, quem é Deus é o Senhor. Jesus já morreu e ressuscitou. E se eu morrer agora, eu não vou ressuscitar nem tão cedo. Tem que esperar ainda a volta de Jesus, que nem Ele sabe que dia Ele vem. Então, eu vou viver enquanto eu tenho vida. O rei está chamando. Afinal de contas, a gente não pode criar inimizade, né? Vai que um dia o templo precisa de uma ajudinha dele. Vem à minha casa e coma algo. Também quero dar-lhe um presente. E o homem de Deus, porém, responde ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Deus nunca vai dar instrução para alguém instruir ao seu povo, para alguém fazer a sua obra,
sem antes deixar de instruí-lo a respeito do depois, para que ele não se corrompa. Porque o profeta não recebe somente uma palavra para o rei e para o povo, mas Deus fala com ele também a respeito dele mesmo. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, e nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Anda na minha presença e sê perfeito. O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de mim? Os temas das nossas conferências não é somente para que nós possamos corresponder com uma decoração, com uma cenografia, mas é porque é uma mensagem direta para o coração do povo de Deus. É onde a gente alinha o nosso coração como igreja. O que Deus quer de você? Quer instruir? Quer ser ouvido? Mas Deus quer te instruir e quer que você ouça a voz dele e obedeça a direção que ele está dando. Se o altar está em Jerusalém, é para Jerusalém que eu irei. Está distante, mas eu vou. Está difícil, mas eu vou. Estou sem condições, mas eu vou. José pega Maria e o menino Jesus e vai para Jerusalém. E na volta percebe que o menino Jesus não está no meio da família, nem dos amigos, nem da caravana. E eles voltam até Jerusalém. E o Senhor Jesus disse: onde mais eu poderia estar, senão na casa do meu Pai? O chamado de hoje e o chamado para todo o resto da nossa vida é um chamado de volta para o altar, de colocarmos nossas causas no altar, de resolvermos nossos conflitos no altar, de matarmos o nosso ego e invalidarmos a nossa vaidade no altar, de equalizarmos, de vermos o que pesa mais: a vontade de Deus, o propósito de Deus ou o meu projeto, e sacrificar o meu projeto no altar. Quer vir para o altar? Sai do seu lugar e venha. O Senhor está te chamando de volta para o altar. Vem recuperar teu chamado, vem recuperar tua fé, vem recuperar a alegria da salvação, vem recuperar a adoração que agrada a Deus. Sai do teu lugar, pode levantar da sua cadeira e vir. Chega de prestar um culto falso ao Senhor. Chega de viver de aparência. Chega de achar que está vivo quando já tem um atestado de óbito assinado ao teu respeito, a respeito da tua fé. Chega de estar sustentado em liturgia, em serviço de ministério. Sai do teu lugar e venha até o altar. Esta é a hora de você sangrar. Essa é a hora de você morrer. Essa é a hora de dizer não para você e dizer sim para a vontade de Deus. Essa é a hora que divide o dar certo daquilo que agrada a Deus. Sai do teu lugar e vem para o altar nessa tarde. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Sai do seu lugar e venha. Pastores, líderes, voluntários, sai do lugar e venha. Rasga as vestes, rasga o coração. Até meu ser desfeito ser, venham pro altar. seu amor
promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Seu amor me envolve, não há medo em seu amor, capturou-me. Bora, diga isso. Para ti eu vou. Diga que você está voltando para Ele. E para ti eu vou. Para ti eu vou. Viendo a ti. Vamos, levante as suas mãos, diga para ti. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu Senhor, nós queremos te agradar. Vir ao altar, Senhor, nessa tarde é nos expormos diante de homens do reino espiritual e de nós mesmos, porque não queremos de ti nada que esteja no primeiro lugar, além da razão que nos traz até aqui, a tua presença, Senhor, a tua presença, a tua casa, o lugar do encontro, o lugar da mesa, o lugar da direção, o lugar do sacrifício, o lugar do confronto, mas é onde somos cobertos pelo teu amor, é onde encontramos razão verdadeira para viver, é onde recuperamos a alegria de caminharmos com a certeza de que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do teu Filho, Jesus Cristo. E é diante do teu altar que nós deixamos a nossa ambição egoísta, que nós deixamos a nossa necessidade de validação, de reconhecimento humano, a nossa busca por recompensas que o Senhor já tem para nós e que muitas vezes esperamos que venha da mão do homem. Tiramos nossas máscaras, nos desfazemos nessa hora de todo o nosso disfarce, saímos dos nossos apoios, Senhor, dos dons, dos talentos, das habilidades, da atividade religiosa. Por quantas vezes estamos no templo, mas tão distantes do altar, Senhor. Fazemos, dá certo, mas não te agrada. Damos tempo, damos recurso, damos da nossa saúde, da nossa força, mas ainda assim não te agrada. Cantamos, dançamos, pregamos, ensinamos, mas ainda assim não te agrada. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, de todas as tuas forças. Não queremos te amar por conveniência,
Não queremos te adorar por recompensa. Nós nos rendemos diante de ti e fazemos, ó Pai, como aqueles homens faziam, quando da sua criação pegava-se um cordeiro, ia com o cordeiro em seus braços, levando aquele animal até o altar, e voltava vazio, vazio nos seus braços, mas vazio de pecado, mas vazio de carne, mas vazio de tudo aquilo que escraviza, de tudo aquilo que confunde, de tudo aquilo que não é verdade. Mas voltava com a tua bênção sobre a cabeça dele, Senhor. E é assim que nós sairemos desse altar nessa tarde. É assim que sairemos dessa conferência no final dessa noite. Sairemos, ó Pai, vazios de nós mesmos, mas cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça, cheios da virtude do Teu Espírito, cheios do Teu poder, cheios do Teu amor, cheios da Tua unção, cheios de Ti, Senhor. Envolvidos por Tua glória, envolvidos por Tua presença. No nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo espírito maligno que silencia os profetas, os ameaçando para silenciarem a voz que diz: assim diz o Senhor, que o Senhor que te vê, que te repreenda, Satanás, nessa hora, em nome de Jesus. E que toda amarra, que toda atadura na boca seja agora tirada em nome de Jesus. E que o espírito profético volte para denunciar a obra das trevas e para redirecionar o povo de Deus de volta ao altar. Não importa quão longe é, não importa o incômodo, não importa o preço a ser pago. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, mas eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei os teus altares. Diga comigo hoje, diga: eu encontrei os teus altares. Mais uma vez, diga: eu encontrei os teus altares. Diga mais uma vez bem forte, diga: eu encontrei os teus altares. Quantos podem dizer glória a Deus? Dê o seu melhor aplauso ao nome de Jesus nessa tarde. Volte no seu lugar adorando ao Senhor.